Gabi Maffi aqui para mais um vídeo e dessa vez falando sobre a polêmica da série Harry Potter e alguém foi cancelado, alguém, não sei quem. Eu fui cancelada pelos lacradores do Twitter por causa de polêmicas da minha opinião, que eu falei sobre o novo trailer e as coisas que vazaram sobre a série do Harry Potter. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou contar tintim por tintim do que aconteceu, a minha opinião sobre a série, o que as pessoas estão falando e qual que é dessa polêmica de eu ter sido cancelada. Fui presa, o que aconteceu? Fica nesse vídeo pra saber mais. Bom, para primeiro de conversa, vamos falar do começo ao fim, para deixar a história mais fácil de entender. Bom, tudo começou quando lançou o trailer sobre a série do Harry Potter que vai lançar no final desse ano de 2026, mais provavelmente em dezembro de 2026. E muita gente gostou, muita gente não gostou, principalmente do elenco, mas também tem os outros fatores sobre que algumas pessoas pontuaram que gostaram ou não, e eu sou uma delas. E a internet tá muito dividida, porque de um lado tem gente que gostou e que não gostou da série, mas também tem pessoas mais específicas, que eles são contra as pessoas que atacam a J.K. Rowling, que é a autora dos livros e do universo de Harry Potter. Por quê? Porque, pra quem não sabe, a J.K. Rowling, ela foi muito cancelada por ela ter dado opiniões com um teor mais político, porque quem não sabe, ela é uma feminista, ela foi contra alguma coisa relacionado a trans ocuparem o espaço das mulheres. Então a J.K. Rowling foi muito contra isso, e obviamente que, principalmente de uns anos para trás, obviamente que o cancelamento veio muito mais com força e com muito mais alcance. Então todo mundo critica e até hoje muitas pessoas tentam boicotar qualquer coisa relacionada a Harry Potter só por causa dessa opinião sobre que a J.K. Rowling falou sobre pessoas trans. Então, desde jogos como Hogwarts Legacy, e tentam boicotar também os filmes que ficam em qualquer streaming, quando fica no catálogo, tentam cancelar. Qualquer coisa que seja, desde jogos, agora a série, bonequinhos, qualquer coisa relacionada ao universo, as pessoas tentam cancelar e boicotar. Porque são, em sua maioria, os lacradores que tentam cancelar ela por essa opinião política. Então, tem gente que gostou e tem gente que não gostou, mas tem gente que simplesmente ignora todos os fatores de ter gostado ou não dos elementos da série em si, só para defender J.K. Rowling, ou por pegar um lado político da coisa. Eu tento não julgar 100% a obra pelo lado político, tanto é que nesse quesito, se eu fosse só olhar pelo lado político da coisa, eu iria simplesmente amar a série e iria defender por causa da J.K. Rowling. Mas, como eu não levo em conta 100% o lado político da coisa, eu odiei. Porque eu, como fã da saga e do universo de Harry Potter, eu levei em conta os elementos, o elenco e etc. Coisas mais aprofundadas do assunto, vamos dizer assim. Então, como a internet está muito dividida, também tem as pessoas como eu, pouquíssimas inclusive, que estão atacando principalmente o elenco e elementos na série que, acredito ao meu ver, colocaram de uma forma que para lacrar ou para tentar limpar a barra da J.K. Rowling e agradar esse certo público meio lacrador ou a favor da cultura woke, que todo mundo sabe que tem muito, na cultura woke tem muito esse fator do race swap, eu acredito o nome, que você basicamente pega um personagem que era pra ser de um jeito característico
na maioria das vezes, branco e transforma em uma pessoa negra que não faz muito parte do contexto, meio que estragando toda a experiência e a obra só por você meio que colocar uma cota, meio que a favor de cotas nesse quesito. Então, assim, eu sou contra esse tipo de atitude, porque da mesma forma que eu não iria querer que fizessem, sei lá, pegando como exemplo um desenho da Disney, eu não queria que pegassem a Pocahontas e deixassem ela branca, porque não tem lógica nenhuma. E o desenho principal não fizeram ela branca, então não faz sentido fazer uma Pocahontas branca. Eu tô deixando, claro, esses exemplos pra poder. Muita gente que vem me cancelar, vem com esse argumento que eu acho absurdo dizer que eu sou várias coisas. Então, da mesma forma que eu não iria gostar de uma Pocahontas branca, eu também não quero um Snape negro, porque não faz sentido nenhum. E muita gente também usou o argumento de que eu não sou fã o suficiente, que eu não li os livros, que blá blá blá, que eu nem devo ter visto nada. Completamente mentira. Não que eu seja mais fã ou menos fã por ter lido ou não os livros, eu li. Mas é um argumento totalmente idiota, sem sentido. Eu liguei pra esses elementos que foram colocados na série que não me agradou nem pouco. E vamos tentar pontuar cada elemento que eu não gostei e depois eu vou deixar claro do porquê que eu fui cancelada, mais especificamente. Então, começando com vamos dizer que, eu não sei se é a atmosfera, meio que o filtro que é usado no filme. Aí fala, mas você nem viu o filme ainda, não preciso ver o filme pra já ter uma opinião formada, né? Pode ser que não tem... Mesmo que seja diferente no livro, ou no livro não, no filme, o trailer já mostra trechos, uma grande parte do que vai ser mostrado no filme. No filme não, na série. E já que já mostra meio que o que vai ser entregue, já diz muita coisa. Eu acho que eu já tô no meu direito de gostar ou não e de dar minha opinião sobre. Então, o principal que eu não gostei, que eu tava falando, foi esse elemento da atmosfera e do filtro que usam, que é como se deixasse mais escuro, mais escurecido. Uma coisa mais sombria, assim, como se fosse, tipo, tudo escuro. Quando você bate o olho, você vê as coisas muito escuras. E isso não me agradou muito, porque além de ser uma série que é feita pra criança, cadê as cores? Você, tipo, eu assisti todos os filmes várias vezes da saga do Harry Potter, que foram os primeiros que lançaram, e que eu sou muito fã e que eu também tenho um carinho muito grande, você pega pra ver, você vê muitas cores, uma coisa muito colorida, você vê as cores fortes e vibrantes naquilo. E nessa série, você vê que é um negócio apagado, sem cor, meio que morto, sabe? Eu não sei explicar. Mas é estranho. E outro fator também é que pegaram elementos e deixaram minimalistas. Então até o brasão de Hogwarts deixaram uma coisa meio sem graça, meio feia. Assim, não tinha necessidade disso, sabe? Outro fator que eu não gostei. E obviamente que vamos para o elenco que é o mais polêmico, que eu não gostei. Aí muita gente fala, você tá não gostando do Snape porque ele é negro, porque você é preconceituosa. Eu não gostei de absolutamente nenhum ator e atriz do elenco que foi selecionado pro elenco. Eu não gostei de absolutamente nenhum. Eu odiei todos. Mas obviamente que os que são mais comentados, os que dão mais repercussão, os que tem mais coisas pra meio que zoar em cima, obviamente que são os que fizeram o race swap. E o principal, que não tem como não falar, que foi o Snape. Fizeram um Snape negro. Aí eu pergunto, o que tem a ver? O que tem a ver o Snape, que é retratado nos livros como um cara de pele pálida, quase como de um vampiro, cabelo oleoso e liso, nariz parece que pontudo e dá característica, sabe? E fora que você já, pra quem assistiu os filmes e que gostou e se apegou, como eu, que você se apega ao personagem. Então não tem como você não comparar com o ator que fez o Snape nos filmes, porque ele era muito bom.
E tinha muitos outros atores muito bons para serem escalados para o papel. Mas eles tinham, porque tinham que estragar e botar a cota racial no meio da série. Botaram esse ator aqui pra fazer o Snape. E, obviamente que não agradou 99% das pessoas, mas óbvio que sempre tem a lacrate doentia, louca, insana, que vai ser a favor e, nossa, estou super apoiando só pra poder cumprir apoiar a agenda lacradora deles, né? Mas enfim, um dos atores que eu acho que combinaria muito, muito com o Snape é esse daqui, que é o Adam Driver, se não me engano o nome dele. E ele tem muito a ver com o Snape, sabe? Todas as características. Eu acho que ele daria um Snape muito bom. Só que não, eles tinham que fazer desse jeito. E aí é óbvio que ia ter muito meme, muitas pessoas iam zoar, ia ter muita repercussão por cima. E obviamente que eu não ia ficar de fora disso. Eu ia criticar a escolha, eu ia tirar sarro, eu vou compartilhar muito meme falando sobre. E um dos que eu achei muito engraçado foi esse daqui. Que coloca o Snape meio que puxando pro rap, essa vibe meio gangster, eu achei muito engraçada. E era óbvio que ia tirar sarro disso também. E um dos que eu falei foi que simplesmente essa série é uma merda. Todos os componentes e elementos dessa série eu não gostei. E o Snape que colocaram, era óbvio que sabiam que ele ia tomar hate, então assim... E antes que venham falar que eu tô incitando pra xingar, eu sou completamente contra vocês, sei lá, diretamente no ator xingar ele, tipo, chegar lá na DM do ator que tá fazendo o Snape e xingar, ameaçar, eu acho isso horroroso, ridículo, e não acho que tenha nenhum motivo pra você realmente fazer isso, porque não tem lógica. E até porque, vamos parar pra pensar assim, eu não acho que a culpa seja do ator que escolheu o papel, apesar de que ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia onde ele estava entrando. Ele não é inocente, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas, se estão te oferecendo um papel de grande destaque, que vai dar muito dinheiro pra você, muita renda, muito destaque, muita coisa boa, por que você iria recusar? O cara tá vendo o dinheiro, ele tá vendo o que ele vai ganhar de bom com isso, então faz sentido ele aceitar. Mas também não sou proibida de opinar sobre, não é? Então, assim, muitos memes bons que foram feitos em cima do Snape, que eu achei não só muito engraçado, como compartilhei também. E, obviamente, que a galera da lacração veio nas minhas costas me xingar muito, me criticar muito, me ameaçaram de ir de arrasta, já me xingaram de tudo que é palavrão possível, só não me chamaram de bonita. Mas tudo que é palavrão, tudo que é xingamento, tudo que é coisa. Nossa, foi tanto a gente me xingando que eu não consegui nem acompanhar todos. Mas eu não só falei do Snape, como eu também falei mal do elenco, dos elementos, mas óbvio que o que mais viralizou foi eu falando mal do Snape e da Hermione, da Hermione, da série, que colocaram essa atriz aí que eu vou deixar na tela. Ela por si só já não... Ai, também outra coisa que falaram. Ai, você tava falando mal de crianças, que tipo de monstro é você? Então é proibido, você simplesmente vai botar uma criança toda feia que só porque é criança eu não posso opinar na aparência que escolheram. A culpa não é da criança e também não é minha que tô opinando. A culpa é de quem botou eles no elenco, porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, assim, eu acho que eu tô no meu direito de criticar, e não é porque é criança, até porque eu não tô xingando eles diretamente, eu tô falando no meu perfil, nas minhas redes sociais, a minha opinião sobre. Então, assim, convenhamos que a Hermione já não é muito bonita, a que escolheram. Eu sei que a personagem não é pra ser bonita, porque nos livros não descreve ela como bonita. Eu já sei disso tudo, não precisa falar. Mas convenhamos que uma coisa é você ler
você imaginar uma personagem na sua cabeça e outra coisa tá lá na tela pra você ver diretamente pelo seu olho. Então é óbvio que vai incomodar mais a aparência dela na televisão do que quando você tá lendo o livro. Mas enfim, eu acho, tenho quase certeza que também botaram a atriz da Hermione meio que pra cumprir cota, porque mesmo que a Hermione não seja descrita nos livros pela cor da pele dela, não falam nem branca, nem negra, nem pá, não fala nada sobre, dá a entender que ela é branca e pelo principal motivo, ela é britânica. Todo no universo do Harry Potter ali é falado mais pela cultura britânica ou algumas coisas escocesas e naquela região. E quando você quer representar uma cultura, eu acho que o normal e certo é você colocar um ator ou uma atriz que lembre ou represente aquela cultura. E assim, não representa a Hermione e nem o Snape pessoas de pele escura. Não tenho nada contra atores e atrizes que de pele escura que são selecionados pro elenco no geral de Harry Potter, mas você botar o trio que é britânico, que é da cultura britânica, você colocar personagem de pele escura não faz sentido nenhum pra primeira de conversa. E aí você vai e coloca a Hermione, que parece, ao meu ver, uma pessoa indiana. Ah, disseram nada a ver, tá viajando. Pra mim parece uma pessoa indiana, é minha opinião, tá? Pra mim parece uma pessoa da Índia. Parece um menino de peruca. Ela é muito estranha, parece um menino de peruca. Eu fiz uma postagem sobre isso e me criticaram horrores. Quando eu falei que a Hermione parecia um menino. Me criticaram horrores. E assim, eu vou botar aqui a imagem na tela, vocês vão ver que parece. Ah, mas toda criança parece quando é nova. Não é. Isso aí é migué que estão dizendo pra poder defender. Não é verdade que toda criança parece unissex, não existe isso. Eu botei até a Hermione com cabelo curto aqui só pra comprovar que ela realmente parece um menino. Fora que ela é muito estranha, né? Mas tá. Ah, beleza. Continua a linha de raciocínio. A Hermione, botaram ela completamente nada a ver com a cultura britânica. Botaram ela de um jeito que fica meio destoada do trio. E assim, aí falam, mas você só tá criticando a Hermione pela cor da pele. Voltando de novo, eu critiquei todo mundo do elenco, eu critiquei vários elementos, mas o que aqui ia viralizar? Óbvio que era eu falando da Hermione e do Snape. Por quê? Por causa da cor da pele deles, porque os lacroras não aguentam uma pessoa falando mal contra qualquer coisa que seja da cultura woke que eles impõem, né? Então, tá, então vamos deixar mais especificado do porquê que eu não gostei de alguns que não tem nada a ver com a cor da pele. O Harry, por exemplo, do trio, vamos lá, puxar pro trio. O Harry parece, viralizou, não foi eu que falei. Eu só repliquei, porque parece muito, eu repliquei, porque eu concordo, eu achei muito engraçado e eu não consegui desver. Então, muita gente, principalmente gringos, estavam falando que o Harry parece uma mulher feminista. E eu não consigo desver. Tá aí na tela. Eu não consigo desver o Harry como uma mulher feminista que tá em transição. Não consigo dizer. Me perdoe, mas é a minha opinião. Desculpa se colocaram um menino estranho. O menino já é esquisito. Qual a culpa que eu tenho se ele tá parecendo uma mulher feminista? Não fui eu que tirei do cu, a galera que tá falando. Não sou eu. Vai criticar com o meu mundo de pessoa. Meu mundo de gringo que tá falando isso. Não. Só repliquei. E outra coisa que me incomoda um pouco nesse Harry é porque que eu acho que a Arcária, ai, não sei o nome, dentária do Harry é muito estranha, parece de uma pessoa adulta de meia idade, de 50 e poucos anos, e que ele tá com lente de contato. Por que colocaram isso no dente? Não sei se o dente do menino é desse jeito, não, mas que é estranho,
temos que concordar que o dente do menino é muito estranho. E dá um vibe de estranheza, não sei explicar. E, assim, eu já não... Aí falam, mas você não gostou nem do Ruivinho, o Rony? Olha, eu não gostei nem dele, nem do Malfoy também, pelo mesmo motivo. Inclusive, a maioria dessas crianças da série colocaram de elenco. Todos esses meninos, eu não sei se é porque as crianças hoje em dia estão com essa aparência, mas que eles têm um jeito meio Enzo. Não é, eles não têm uma aparência meio Enzo. Eu não sei explicar. Foi o melhor termo que eu consegui pensar. Eles têm um jeito meio Enzo, né? Um jeitinho meio estranho, não sei explicar. Mas me incomoda muito. Eu não gostei. E sei lá, por eu ter crescido com os personagens representados pelos atores e atrizes do filme, que eu tenho muito apego, também eu puxo pela nostalgia, não tem como eu não comparar. A comparação é inevitável. Então é óbvio que eu sempre vou escolher, sempre vou preferir os dos filmes, independente de qualquer coisa. Mas é aquilo, né? Tem alguns fatores que dão esse vale de estranheza em mim, que eu tô apontando aqui, que eu não sei nem se faz sentido. Mas pra mim, na minha cabeça faz, né? Então eu tô aqui só opinando. É minha opinião, né? Proibido ainda dar opinião, tá? E obviamente que tá muita gente falando que mas no filme é pra Hermione ser feia, mas já expliquei o motivo do que eu acho que eu não acho legal de botarem ela assim. Aí, muitos gringos colocaram meio que zoando ela por ser, tipo, meio que de cotas e da cultura woke, botaram vários broches, eu acho, que eu achei muito engraçado nessa imagem aqui. Botaram esses broches lagradores na Hermione, eu achei muito engraçado, eu compartilhei. Eu tomei muito hate em cima disso. E assim, todos os personagens e a vibe do filme, do filme não, da série, tá meio que nessa pegada. Então eu até vou deixar aqui uns trechos de algumas coisas que eu compartilhei que eu achei muito engraçado. Ron! That's Harry Potter. Are you really Harry Potter, my G? Shh. Type shit, type shit. Type shit, type shit. E uma das que eu compartilhei foi, eu pensei, a Hermione que eu queria. Cara, essa menininha, você vê que ela tem vibe de Hermione. There's an ice cream van there selling just 2 ice creams with 2 chewing gums in it. Yeah. For bloody £9 for 2 of them. £9 for 2? Yeah, £9. Diferente dessa atriz que colocaram pra fazer a série. E outra coisa também que viralizou muito e que eu compartilhei e tomei muito hate em cima foi atores que colocaram mirins infantis, né? Que colocaram meio que sendo amiguinhos e ao redor do Draco, que é da Sonserina. Colocaram, não só aí, mas botaram na série como um todo, um monte de indiano. Literalmente, eu já falei que a Hermione parecia. Agora parece que literalmente eles botaram personagens de atores e atrizes indianos. Tipo, aos montes, tipo, tem um ou outro, faz sentido. Agora eles botaram, tipo, aos montes. Eu até tirei onda, porque, assim, viralizou muito, não só aqui, mas na gringa, as pessoas falando, ué, por que tá com tanto indiano? Meu Deus do céu, os caras surtou. Eles estão implorando pra essa série flopar. Olha quantos indianos eles botaram. E obviamente que eu ia tirar ondas e sarro disso. E aí eu fui muito duramente criticada por causa disso. De eu tirar onda, dizer que os indianos estão lá aos montes. Ai, os indianos vão fazer bullying como? Vão brigar com a comida deles? Hahaha. Pronto. Foi suficiente pra a Lacrolândia surtar e me ameaçar e dizer, meu Deus, que absurdo. E os caralho a 4. E apareceu o Nerdola Vader fazendo essa matéria, essa notícia aí em cima de mim, que eu achei muito engraçada e muito boa. Que foi ele falando aqui o seguinte:
Gabi Murphy Based, nerdola cancelada pelos fãs de Harry Potter. Eu vou assistir a série, com certeza, mas não vai ser pelos fãs. Né? Ó, e o Nerdola Vader, ele é daquele lá do começo que eu falei que ele vai... Pode ser que sim, pode ser que não, mas ele vai assistir a série com certeza, né? Então, por isso que eu falei que tá bem dividido, né? Mas não vai ser pelos fãs. Aí ele falou, de um lado, temos animais que transformam as críticas da J.K. Rowling em algo pessoal, chegando ao ponto de normalizar ataques e até desejos absurdos que seguem o mesmo caminho, só que com outra roupagem. Crianças mimadas que tratam qualquer opinião contrária como afronta, invalida críticas e rotula automaticamente quem não gostou ou não se convenceu. É a velha hipocrisia da internet. Em muitos casos, fãs acabam reproduzindo o mesmo comportamento daqueles haters que dizem combater. Aí na imagem ele botou aqui: momento reflexão, fandom de Harry Potter. Temos haters de J.K. Rowling e haters de opinião. Criadora de conteúdo é atacada nas redes sociais após expressar opiniões contrárias a respeito da futura série da HBO Harry Potter. E assim, foi muita gente me atacando. Ele botou só 3 exemplos ali, mas foi aos montes. Mas, enfim, a treta foi essa. Fui cancelada de todas as formas possíveis. Me criticaram duramente, principalmente pela lacrosfera. A galera surtou, veio criticando. Eu tirei sarro de várias formas possíveis. Dei a minha opinião. Falei já o que é que eu acho, não gostei do elenco como um todo, não gostei dos Enzos que botaram, não gostei da Hermione nem do Harry, não gostei do Draco, que parece também uma feminista asiática, não gostei. Os indianos aos montes que botaram a maioria dos atores aí pra cumprir cota, não gostei. E assim, eu sou totalmente contra você boicotar qualquer obra do Harry Potter por causa da J.K. Rowling. Eu sou totalmente contra isso, mas não me faz, não me impede de criticar esses elementos dessa série específica. Que eu não vou assistir porque pelo trailer já mostrou que vai ser uma bomba. E não é porque a J.K. Rowling fez que necessariamente vai ser garantido uma coisa boa. Eu gostei dos jogos, eu gostei dos filmes, eu gosto do universo, eu gostei de todos os livros, mas dessa série eu não gostei. Pode ser que no filme mudem completamente, mas eu acho muito difícil, tá? Então, essa foi a minha opinião. Esse eu acho que o meu gosto pessoal, que eu acho que eu tô no meu direito de expressar a minha opinião. E não é porque também são crianças que eu sou impedida de dar a minha opinião, até porque eu não tô atacando elas diretamente. E me acusaram de coisas absurdas e ridículas que eu abomino e que eu acho um absurdo isso. E eu deveria até processar essas pessoas, mas eu não vou nem perder o meu tempo, porque a internet, né? A internet é livre. Eu sou contra você calar as pessoas na internet, você cancelar a cultura do cancelamento, ou você meio que impedir a opinião, e a cultura do cancelamento, né? Eu sou contra isso. Então, a internet é livre pra você falar o que você quiser, a vida, o mundo é livre pra você falar a sua opinião, o que você pensa, e eu acho que eu não vou ser preso por isso. Mas enfim, me fala aí nos comentários qual é a sua opinião sobre: você gostou da série, você não gostou da série, você gostou do elenco, não gostou do elenco, e os elementos da série, ou o universo de Harry Potter. O que é que você acha? Comenta aí embaixo que eu tô muito curiosa em saber. E vou ficando por aqui mesmo e... Bom, se gostou do vídeo, deixa seu like, me acompanhe em todas as redes sociais, no link que vai estar na tela e também na descrição desse vídeo. E se inscreva no meu outro canal. Obrigada por ter ficado até o final e até a próxima!